Olá, turma! Meu nome é Jamile Reis, eu sou enfermeira, professora e amo muito tudo que eu faço. E hoje eu venho aqui, justamente para dar início à nossa aula de número 2 da disciplina materno-infantil. Na semana passada abordamos sobre aleitamento materno e hoje a gente vai falar sobre as características do alojamento conjunto, certo? Então, bora lá, que a aula está muito interessante. Vamos lá. Olha só, quando se trata, justamente de alojamento conjunto, não teria como dar início sem falar sobre o histórico, justamente aí dos partos, né? Então, o que acontece? Lá nos primórdios da história, da cultura humana, os partos eram realizados em casa e os recém-nascidos, os RNs, eram mantidos junto às suas mães imediatamente após o nascimento. Com a criação dos hospitais maternidades, esta rotina foi passada para normas gerais de procedimentos de assistência e obedecida até o final do século XIX, segundo aí a referência de Almeida, 2007. É interessante porque o histórico do nascimento em da nossa cultura, digamos assim, era que antigamente tinha-se as parteiras e elas faziam aí o parto justamente nas residências, Então, tinha toda uma questão cultural envolvida e até porque não se tinha a assistência em saúde que se tem hoje, E as características da unidade materno-infantil. Então, segundo o Ministério da Saúde, o alojamento conjunto é o sistema hospitalar em que o recém-nascido, sadio, logo após o nascimento, permanece com a mãe 24 horas por dia, no mesmo ambiente até a alta hospitalar. Esse sistema possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais, bem como a orientação à mãe sobre a saúde de binômio mãe e filho, Então, justamente, a criança nasceu, não tem nenhum agravo, não tem nenhum problema, já fica ali juntamente com a mãe, até porque tem que se ter o vínculo. E lá na aula da semana passada, quando a gente falou sobre aleitamento materno, vimos a importância, dessa amamentação logo após aí o nascimento. Segundo Brenelli, de 1994, quando a mãe e recém-nascido são colocados lado a lado no pós-parto, a mulher é estimulada a amamentar e a cuidar de sua criança tão logo quanto possível, com o objetivo principal de proporcionar e fortalecer o vínculo mãe-filho e estimular o aleitamento materno. Isso é muito importante, até porque, ainda segundo Brenelli, sabemos que anatomicamente a amamentação ela vai estimular o hormônio chamado ocitocina, ou seja, a ocitocina vai fazer com que o útero ele comece a fazer o processo de contração e voltar ao seu estado normal, porque ele estava aumentado por conta ali da gestação, Por que o alojamento conjunto, tá? Por que é importante esse alojamento conjunto? Então, primeira coisa, o primeiro benefício do alojamento conjunto é que os bebês dormem melhor e choram menos, tá? A amamentação se estabelece bem e continua por mais tempo. Os bebês ganham peso rapidamente, as mães ficam mais confiantes em cuidar de seus bebês. Bebês é menos exposto à infecção, justamente aí por conta dessa amamentação. Então, toda a imunidade da mãe vai estar sendo passada aí para o bebê. E promove o vínculo entre mãe e filho, mesmo quando a mãe não o amamenta. Então, tem a questão do vínculo, que isso vai ajudar, a mãe produzir endorfina, justamente, e evitando, com que a mãe tenha aí uma probabilidade de depressão pós-parto. Características da unidade materno-infantil, os seus objetivos aí do alojamento conjunto. Então, aumenta aí, os índices de aleitamento materno, estabelecer vínculo afetivo entre mãe e filho, permite aprendizado, materno sobre como cuidar do RN, reduz, o índice de infecção hospitalar cruzada, tá? Estimula, a participação do pai no cuidado com o RN. Então, a família, que vai estar ali acompanhando, de certa forma, vai ter a oportunidade de tanto ajudar essa mãe nesse primeiro processo e no processo de adaptação também, O primeiro banho, a primeira troca de fralda, Então, tudo isso é um processo aí de adaptação.
Os objetivos do alojamento conjunto ainda é justamente possibilitar o acompanhamento da amamentação sem rigidez de horário, né, visando esclarecer as dúvidas da mãe e incentivá-las no momentos de insegurança. Então, esse é o objetivo que nós, enquanto profissionais de saúde, devemos, né, ter como critério no alojamento conjunto. Outra coisa é orientar e incentivar a mãe ou os pais, né, na observação de seu filho, visando esclarecer dúvidas também. Então, nesse primeiro momento, é o momento que a mãe ela tem muitas vezes uma certa insegurança. É a primeira vez que muitas vezes que está amamentando, ou pode ser até o segundo filho, mas a gestação já foi um pouco diferente. Então, tudo isso gera dúvidas e aí a gente entra nesse processo para poder esclarecer, né? Outra coisa importante, ó, reduzir a ansiedade da mãe ou dos pais, né, frente às experiências vivenciadas. Favorecer troca de experiência entre as mães. Isso colabora muito, tá? Então, a vivência muitas vezes ali de uma mãe que está tendo, né, o seu primeiro filho e de uma mãe que já está tendo seu segundo filho, que já está ali, muitas vezes passa uma segurança para essa puérpera, né? A população a ser atendida justamente no alojamento conjunto. Então, primeiro, as mães, na ausência, né, de patologia que impossibilite ou contraindique o contato com o recém-nascido, recém-nascidos com boa vitalidade, capacidade de sucção e controle térmico, né, a critério de elemento da equipe de saúde. Considera-se com boa vitalidade os recém-nascidos com mais de 2 quilos, mais de 35 semanas de gestação e índice, né, de APGAR maior que 6 no 5º minuto, tá? Esse índice de APGAR eu vou passar para vocês uma outra aula, certo? Em caso de cesariana, o filho será levado para perto, né, da puérpera entre 2 a 6 horas após o parto, respeitando as condições maternas. Pelo fato, no caso aí da cesariana, né, que a mãe ela vai ficar ainda, né, na sala de recuperação pós-anestésica. Então, nesse primeiro momento, né, a criança não vai ficar ali, né, o bebê não vai ficar próximo da mãe, até passar esse período. Pode até mesmo ser um pouquinho antes ou até mais do que 6 horas, a depender, né? Se a mãe não tiver no seu quadro aí, não evoluir para alguma alteração que pode acontecer por conta, né, do fato aí da anestesia e da circunstância, né? Então, pessoal, a aula de hoje, né, a gente falar justamente sobre essas características, tá? É muito importante que a gente tenha, né, de suma importância que enquanto técnico de enfermagem, vocês tenham segurança para fazer essa orientação, tá? Quando se trabalha justamente prestando assistência no alojamento conjunto, surgem essas dúvidas, tem que se ter todo um cuidado, é um momento muito delicado, né? Tanto ali para a mãe, quanto para você que vai estar ali prestando assistência. Então, tem que se ter o máximo de cuidado possível, tá? E de sensibilidade também aí na atuação, tá certo? Então, encontro vocês agora lá na próxima aula e até a próxima, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau.